para ti derramar meu coração sobre. Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei e te mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só exaltamos, exaltando teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas. E essa aqui, ó. Hoje é tempo de louvar a Deus. Para as mulheres tá bom cantar. Então é só cantar. Isso encherá este lugar. E os homens? Vem louvar, vem louvar. Olha que verdade bonita. No meio dos louvores Deus habita. Olha só que bonito, né? E é seu prazer cumprir o diz. Então e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Vem louvar. Amém.
natureza também, que é a criação de Deus, ela nos ensina a louvar ao Senhor, né? E esse cântico próximo, quero louvar-te, quero amar-te, mas como igreja missionária do Senhor, diz no final, quero servir-te. Vamos ficar em pé? Vamos cantar esse em pé, bem animado, pode bater palma. Vamos juntos? Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. As aves do céu cantam para ti, refletem o teu poder. Quero cantar, louvar, levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. O povo aqui de cima também está cantando, ó. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar as aves do céu. Eras do campo, refletem o teu poder. Quero levantar as minhas mãos. Vamos subir o tom. Te quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor, Senhor. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão. Canção missionária também, não? E tempo e no espaço irão te adorar. Dito seja sempre o Cordeiro, raiz de Davi, bendito seja. Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos vi. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja. Presente aqui. Olha só agora. E a nós só nos cabe tudo dedicar. E a vida no teu altar, bater louvor. Olha o break. Bendito seja sempre o Cordeiro,
raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Você pode se assentar um pouquinho. E todos nós, como igreja missionária, sempre encontramos apoio na palavra do Senhor e nos corrige, nos ensina, nos admoesta e vai colocando a gente no caminho do Senhor. A palavra do Senhor, como revelação da vontade dEle, deve ser consulta nossa todos os dias, todos os momentos, como diz o Salmo 1, né? E um outro salmo nos diz a respeito também de missões, né? Quando a gente chegou aqui de manhã, eu e a Edna começamos a ver esse post, esse banner aqui atrás enorme, né? Que faz referência com a passagem bíblica, mas com o cenário mundial que a gente conhece. Eu achei muito bacana, né? Um outro salmo também, que é missionário, olha só. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei, proclamai a sua, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Para que todos entendam que quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece, e não pelos seus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. E nós, e eu? Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E a mensagem não deve ir só para os que a gente não conhece, para os que a gente apenas, os da nossa família, são também muito importantes, né? E é um outro salmo que fala assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Acho que esse é meio antigo. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Olha que bonito. Deu sentido às nossas vidas e paz. E aí a gente pode contar e cantar: o que ouvimos e aprendemos,
o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos os de nossa família também, né? Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Olha só que bonito. Como o seu amor por nós é tão real e carinhoso, carinhoso seu cuidado paternal, pois sustenta nossa vida em paz. Quem lembrou pode cantar. O que ouvimos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E você vai poder agora abaixar sua cabeça e lembrar das coisas que Deus tem falado com você, das coisas que você tem contado para os seus filhos, das coisas que você também tem contado para aqueles que ainda não conhecem a palavra, e é muita gente ainda. Mas também você vai poder lembrar das coisas que você não tem feito, daquilo que você sabe que deveria fazer e ficou calado, na hora que você teria uma oportunidade de falar a respeito, de dar um testemunho, de falar de Jesus, e você se recolheu. E esse é o momento de você orar enquanto você ouve essa canção. Ver além dos meus erros, velar-me em todos os passos, receber-me em teus braços, amar-me em meio aos tropeços. Assim é a tua bondade, não negar-me afeto, ainda que tão ingrato. E agindo qual tolo, recuse teu pão e teto. Assim é a tua bondade, tua bondade. Tua bondade, tua bondade, tua bondade, não negar-me afeto, ainda que tão ingrato. E agindo qual tolo,
recuse teu pão e teto. Assim é a tua bondade. Se você quiser cantar, tua bondade, tua bondade, tua bondade. Não é fácil. Tua bondade, tua bondade, tua bondade. Senhor, nós somos gratos pela tua misericórdia, pelo teu amor e também pela tua bondade, como disse essa canção, Pai. Sabemos que temos faltado contra o Senhor, Pai, faltado com o Senhor em muitos momentos da nossa vida. E como já foi orado, o Senhor, através do teu sangue, é capaz de nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. O Senhor nos renova, porque o Senhor é Deus bondoso. Mas o Senhor é muito claro também, que diz que nós devemos conversar com o Senhor, devemos confessar, devemos dar nomes às coisas que fazemos e o que o Senhor não aprova. Então essa oração é um misto de falarmos um pouco de nós, mas também sermos gratos e louvarmos o Senhor pela tua grandeza e pela tua bondade. E é isso que nós fazemos com o nosso coração já amolecido, o nosso coração já alertado, o nosso coração já esclarecido a respeito disso. A nossa pequenez diante da tua grandeza, mas mesmo assim o Senhor nos estende a mão. Obrigado por essa graça, Pai, a graça do Senhor, que ela é maravilhosa, multiforme e irresistível. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queria ensinar um cântico. Puxa, Tiago, você canta só a música dos outros? E todo brasileiro deveria gostar um pouco mais da nossa música brasileira. Depois, se você souber que ritmo é esse, você me diz. O pastor Marcos já sabe. Bom, aí ele se lembra, né? E eu vou cantando e você vai podendo acompanhar junto, e já pegou o jeito, você pode cantar, tá? É assim, ó. Cantemos de alegria ao nosso Deus e juntos festejemos o Senhor, pois Ele é a nossa força, a nossa salvação. Cantemos de alegria ao nosso Deus. De novo. Cantemos de alegria ao nosso Deus e juntos festejemos o Senhor, pois Ele é a nossa força, a nossa salvação. Cantemos de alegria ao nosso Deus. Aí vem a segunda parte, ó. Pois Ele é quem nos livra da nossa aflição. Cantemos de alegria, festejos de alegria. Cantemos de alegria ao nosso Deus. De novo. Pois Ele é quem nos livra da nossa aflição. Cantemos de alegria, festejos de alegria. Cantemos de alegria ao nosso Deus. Começo. Cantemos de alegria ao nosso Deus. Tá ficando bonito. E juntos festejemos o Senhor, pois Ele é a nossa força, a nossa salvação. Cantemos de alegria ao nosso Deus. Cantemos de alegria ao nosso Deus. E o pessoal lá de cima. E juntos festejemos o Senhor, pois Ele é a nossa força, a nossa salvação. Cantemos de alegria ao nosso Deus. Agora aquela parte que vai para cima. Pois Ele é quem nos livra
livra de toda opressão. Cantemos de alegria, festejos de alegria, cantemos de alegria ao nosso Deus, pois Ele é quem nos livra de toda opressão. Cantemos de alegria, festejos de alegria, cantemos de alegria ao nosso Deus. Cantemos de alegria ao nosso Deus. De novo. Cantemos de alegria ao nosso Deus. Só a igreja. Cantemos de alegria ao nosso Deus. Amém. Então é bom ter você aqui, nosso querido pastor André Paes. Muitos vão se lembrar, foi pastor da juventude em nossa igreja durante 7 anos, né? E hoje é o pastor da Igreja Comunidade Batista, mais conhecida como Comuna. Podemos dizer uma filha da nossa igreja, né? Com maior alegria. Ali estão muitos queridos nossos. E ele está muito bem acompanhado hoje da sua linda família. Está ali a Adelaine e suas lindas filhas. A Laurinha está lá atrás na musicalização. E a Esther está ali chupando um dedinho. Meu pai, eu também quero um, Estherzinha, né? E tem mais 2 babentos por aí, que é a dona Rúzia e o seu Heron. Deve estar babando para toda... Olha lá, está babando, né? É, Deus é bom. Mas antes de orar pelo nosso visitante especial aqui, pastor André, eu quero conhecer também alguns visitantes. Quero que ele veja as pessoas que estão nos visitando. Tem um destaque aqui para alguns queridos. Mas você que está nos visitando, nossa igreja gosta muito de abraçar visitantes. Então, rapidamente, fica de pé que nós queremos dar um abraço em você. Quantos estão nos visitando nesta manhã? Olha aí quanta gente aí vai ganhar um abraço. Pode abraçar essas meninas aqui. Lá atrás também um senhor. Muito bem, lá em cima. Olha quanta gente ali, uma família toda. Seja bem-vindo, viu? É bom ter vocês aqui. Seja muito bem-vindo. É bom ter vocês aqui. Especialmente quando são queridos da nossa igreja que voltam para nos dar um oi. Sejam todos muito bem-vindos. Quero dar um destaque para 2 queridas cubanas que estão entre nós. Por favor, se quedam de pé. Bem-vindas, hermanas. É um gusto tê-las acá. Muitas graças. São 2 médicas cubanas que estão sendo acompanhadas pelo nosso querido missionário Elcio. São muito bem-vindas. Deus abençoe vocês aqui no Brasil, viu? Nossa igreja se sente muito feliz de tê-las aqui. Amém? Deus abençoe, poder sentar. Então nós vamos orar agora pelo pastor André, pedindo que Deus o use nesta manhã para falar sobre a palavra. Feche seus olhos. Vamos orar pelo servo do Senhor nesta manhã. Pai, que alegria ter o pastor André conosco nesta manhã. Teu servo que durante tantos anos serviu nesta igreja, na nossa juventude, e agora tem sido um instrumento ali para abençoar e edificar outros irmãos naquela igreja. Obrigado pelo privilégio de tê-lo aqui nesta manhã. Sempre fomos recebidos com carinho ali em sua casa e queremos recebê-lo da mesma forma hoje, com os corações, as mentes abertas para ouvir o que o Senhor deseja falar através do teu servo. Usa o André com autoridade e poder que vem do alto e que sua boca fale da parte do Senhor e que o nosso coração esteja pleno e aberto para ouvir a tua mensagem. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Estou muito alegre e emocionado de estar de volta aqui na igreja num domingo. Já tive em outras oportunidades no dia a dia da igreja, mas de domingo fazia muitos anos que não conseguia estar aqui, devido à agenda de família e da igreja. E sou muito grato ao Marcos, pastor Marcos Grava, pelo convite e pela amizade. E que prazer estar aqui, revendo amigos. Eu estou vendo muita gente também que matou culto lá na Comuna hoje, que está aqui. A gente conversa domingo que vem, né, sobre isso, que lá não tem culto à noite. Então não vai ter a chance de voltar lá à noite para estar no culto. Irmão, só uma palavra, tem muita gente nova aqui na igreja, mais da metade do grupo aqui com certeza é novo para mim. E para mim isso é bênção, senão Deus renovando a igreja e com muita gente que foi alcançada aí por Jesus, ou que está sendo alcançada nesse processo aí de vida por Cristo. E a igreja, a Comunidade Batista Santo André, carinhosamente chamada de Comuna,
né? Porque tem gente que pensa que o nome comum é porque é uma igreja progressista de esquerda, mas não, é só um nome carinhoso de chamar a igreja, né? Explicar isso, que nos dias de hoje está meio bagunçada aí a coisa. E neste ano, acreditem, nós já vamos celebrar 7 anos de organização. E saímos daqui com a bênção do pastor Edson, um pequeno grupo que naquele momento estava participando do Ministério de Jovens Adultos, um grupo de 20 pessoas. E quando eu levei a ideia da proposta de plantarmos uma igreja, a ideia era alcançar o Vila Bastos aqui em Santo André, que naquela época não tinha uma igreja evangélica naquele pedaço da cidade. E a gente começou a igreja ali no espaço cultural, ali perto da Praça Kennedy. E, inclusive, naquela época, a Bendita existia. Alguns vão entender essa piada. Se você não entender, então você entra no Google, né? Porque a Bendita era a cantina da igreja, né? Você saía da igreja e ia para lá e ficava na Praça Kennedy ali batendo papo. Mas, irmãos, eu queria honrar a igreja, inclusive, porque, de fato, os irmãos nos abençoaram em muito. Naquele primeiro ano de organização da igreja, pouca gente aqui sabe, mas a primeira aqui participou do meu sustento ali para iniciar a igreja. Eu trabalhava fora também, mas os irmãos permitiram ajuda por 1 ano, quando eu me desliguei aqui da primeira, e foi uma bênção. E hoje estamos lá com a igreja de um grupo de 20 pessoas, estamos com 150 pessoas congregando de manhã. Louvo a Deus que todos os semestres Deus tem nos presenteado com batismos também, que para mim sinaliza Deus agindo no nosso meio. Continuamos com culto apenas pela manhã, pelo perfil e o momento da nossa igreja. Hoje estamos reiniciando o trabalho do Comuna Kids, estamos com 45 crianças lá também, o que é um número expressivo para a nossa igreja. Deus nos presenteou nesse final de ano também com recursos para renovarmos a área do Kids, então creio que neste ano a gente vai colher o fruto daquilo que Deus está fazendo. E essa é a ideia. E nessa manhã, queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. E antes de lermos a palavra do Senhor, eu queria só dizer também que hoje foi muito especial as canções ministradas pelo Tiago, além de poder revê-lo, que eu revi aqui agora durante o culto, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho. Tiago acompanha de longe também o trabalho e o ministério, e as canções que foram cantadas aqui, para muita gente é uma escola de aprender e revisar o que foi já um agir de Deus na história da igreja brasileira, nas décadas de 80 e 90, muitas canções lindas, não por serem antigas, são canções que marcaram mesmo gerações da nossa igreja, e essas músicas tocaram muito meu coração, porque me lembrou de muitos momentos que a palavra de Deus sendo cantada e pregada nessa igreja impactou meu coração, porque uma delas, que eu sempre me emociono quando escuto, é aquela canção de todas as tribos, povos e raças, porque foi numa conferência missionária, aliás, não foi nem conferência missionária naquele ano, foi em 84, mais ou menos. A gente fez aqui, o pastor Edson já era pastor naquela época, no primeiro momento do ministério dele aqui na primeira, eu era adolescente, e a gente fez um mês de maratona missionária com os ministérios da igreja, os adolescentes, jovens e outros ministérios, cada um pegou um sábado, um final de semana, para organizar um culto missionário. E foram os dias de impacto aqui na igreja, um mês inteiro, e aquilo marcou, eu lembro do culto daquele dia até hoje. Foi a primeira vez também que acabei tocando bateria aqui na igreja, e iniciando na área de música também com 14 anos, mas eu lembro da influência da palavra de Deus na minha vida, porque não era só o som, era aquilo que de fato Deus estava falando pela sua palavra. E a igreja aqui está nesse mês destacando, não que não destaque nos outros domingos, mas estão falando sobre a importância da palavra, inclusive enfatizando a questão da escola bíblica, que eu quero te encorajar a participar, se engajar e conhecer mais da palavra. E eu creio que a palavra de Deus hoje vai tocar o teu coração como vai tocar a minha vida. Nós estudamos na Comuna no ano de 2016, por vários domingos, o livro de 1 Samuel. E foram 31 domingos estudando esse livro. Para quem não sabe, 1 Samuel é um dos livros históricos chaves na Bíblia para você entender tanto o Velho Testamento quanto ter um entendimento do Novo Testamento, dos Evangelhos. É central você focar nesse livro em alguma oportunidade e ler. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos ler 1 Samuel no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 1.
Uma das coisas que eu gosto de pregar em livros da Bíblia, mas também lá eu intercalo com série de mensagens, não tem problema algum com essa forma também de pregar, mas é que em livros da Bíblia, quando você prega, o texto te escolhe naquilo que você vai pregar no domingo, você não tem como escapar. E eu queria compartilhar um texto que sempre que eu medito nele, fala ao meu coração e tem a ver com essa semana que nós estamos vivendo de crise no Brasil. Porque, ao contrário do que muitos estão pensando, nós não estamos vivendo dias felizes. São dias tensos. E dias tensos que trazem impacto para todos. Aqueles que estão dentro da igreja e os que estão fora da igreja. Temos, sim, alguns motivos para celebrarmos, dependendo da tua visão aí política ou do momento de justiça no Brasil também. Muita coisa a ser criticada, avaliado, mas alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa não está acontecendo à toa. Alguma coisa Deus está fazendo. E toda crise, a maneira que Deus responde às crises é pela palavra. Não importa se é uma crise pessoal, uma crise de saúde, como foi compartilhada aqui hoje, uma crise no seu casamento, uma crise na igreja, uma crise nos relacionamentos pais com os filhos, uma crise política, econômica. A maneira que Deus responde é pela sua palavra. E uma coisa que eu tenho falado lá na comuna, eu queria compartilhar com muito temor aqui também, é que muita gente confunde a palavra de Deus com aquilo que muitas pessoas que falam em nome de Deus, até mesmo como pastor, usa aqui no domingo, e ao falar as suas palavras, confunde. É uma reflexão e meditação da palavra de Deus, que é o que nós vamos fazer aqui, com a palavra de Deus. A palavra de Deus Ele já falou. A palavra de Deus Ele já enviou para cada um de nós. Eu não sei se você percebe, não sei quanto tempo você está aqui na primeira, mas talvez no ano de 2017, você já viveu aqui na primeira. E Deus já falou a cada domingo. Não para ser o combustível até o outro domingo, mas um princípio de caminhada com Jesus, de discípulo de Cristo, é que você vai à palavra de Deus dia a dia. E quando nós nos reunimos aqui em torno da palavra de Deus, pela palavra de Deus apontar a Cristo, e nós celebramos aquilo que a palavra vai nos falando dia a dia. Então, quando nós nos reunimos aqui como igreja, uau, que celebração! Porque nós estamos celebrando aquilo que Deus já tem falado. Agora, sabe por que muitas vezes chega aqui? O culto foi mais ou menos, né? Parece que o louvor hoje foi mais agitado, eu estou mais animadinho, rodeou lá no palco, no púlpito, e parece que estava mais empolgado, ou não foi tão legal assim. Você tem essa maneira esquisita de avaliar o agir de Deus? Porque você chega aqui e a palavra de Deus não falou nada ao teu coração na semana. Porque você não foi a palavra de Deus. Você está esperando o encontro da igreja do Senhor. E pela misericórdia dEle, como eu espero hoje, Deus use a minha vida e a dos irmãos que estão aqui, para nós meditarmos na palavra dEle, refletirmos na palavra dEle, e que haja um discernimento que venha do Senhor e que o Espírito Santo de Deus toque em nossas vidas. Assim como é o caso aqui nesse texto. Vamos ler rapidinho, 1 Samuel 3. Aqui é um momento chave na história de Samuel, que vai ser um grande profeta em Israel. E o texto diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou?
Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas esse o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E o versículo 1 do capítulo 4. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Amém? Irmãos, na Bíblia hebraica, se você não está familiarizado com o estudo do Velho Testamento, diferente dessa versão em português que nós temos, o livro de 1 Samuel, ele aparece logo depois de Juízes, não depois de Ruth. E o último verso que você lê, antes de iniciar o livro de Samuel, o último versículo ali no livro de Juízes é este versículo, que diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Texto bem atual, né, que está no Velho Testamento. Aliás, queria te convidar a ficar com a Bíblia aberta aí, porque nós vamos ficar focados no texto de 1 Samuel e nos versículos. E essa história, a história que narra, ou a história que é contada no livro de 1 Samuel e de 2 Samuel, que é como nós temos na nossa Bíblia, está falando justamente sobre a solução para esse caos que Israel está vivendo, para esse problema que Israel está enfrentando. O livro de Samuel é um livro só, essa divisão foi feita posteriormente, 1 e 2 Samuel, mas os dois livros cobrem um período de aproximadamente 140 anos na história de Israel. E foi escrito aproximadamente há 960 anos antes de Cristo. Então, é só para quem gosta de dados históricos. Quem escreveu, não sabemos. O livro tem o nome do profeta Samuel, mas isso não significa que ele escreveu, até porque mesmo a sua morte está descrita em 1 Samuel capítulo 25. Então, ele não teria como escrever o restante do livro. E em 1 Crônicas, capítulo 29, no finalzinho do livro, nós temos uma dica ali das fontes onde esses livros históricos foram escritos. O versículo cita, não vou ficar falando aqui, mas fala que esses livros, essas histórias foram obtidas através de diversas fontes ali no meio do povo de Israel. Bom, esse livro começa falando que Israel está num caos, ou termina o livro de Juízes falando disso. É o contexto inicial de Samuel. Não tem rei em Israel, mas o livro vai terminar com o rei. Porque esse livro vai mostrar justamente, e com firmeza ali, sobre a vida de Davi, o grande rei de Israel. Mas mostra com clareza que os dias que Israel não tinha rei eram dias de anarquia moral. E os capítulos finais do livro de Juízes são
histórias bem pesadas, bem difíceis do que o povo está passando. Por 4 vezes vai mencionar sobre isso, que naquela época não havia rei em Israel. Isso era uma preocupação. Estava uma bagunça o reino. E agora, nesse início de 1 Samuel, mostra um sacerdote chamado Eli, para quem não conhece muito bem esse livro, nos capítulos iniciais, e mostra a chegada de um garoto chamado Samuel, que vai começar a caminhar com esse profeta de Deus, com esse sacerdote de Deus, e ele vai se firmar como um sucessor e um grande líder em Israel. Final do capítulo 2, versículo 11, para quem está com a Bíblia aí, facinho, só fica aí na sua página. E no primeiro versículo que nós lemos hoje, no capítulo 3, começa e termina do mesmo jeito, afirmando que esse menino Samuel, o versículo diz assim, ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, que era o sacerdote. Só que a ênfase agora do capítulo 3 vai mostrar a história começando do mesmo jeito, qual terminou o capítulo 2, mas o início do capítulo 4 é um outro contexto. O versículo 1 do capítulo 3 diz que naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. E o início do capítulo 4, versículo 1 diz que e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Finalzinho do capítulo 3, se te passou despercebido aí, mas o autor desse livro, ele termina o capítulo 3, essa história apontando ali algumas declarações fortes sobre Samuel. Qualquer dessas histórias sendo contadas, desses versículos, já mostraria o impacto da vida desse garoto, desse novo sacerdote que está sendo levantado por Deus, esse profeta. Mas só para a gente ter certeza que a gente está entendendo o que estamos falando aqui, versículos 19, olha o que diz a partir do versículo 19, finalzinho do capítulo 3. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Versículo 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Versículo 21. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E o versículo 1 do capítulo 4. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. O versículo 1 do capítulo 3 está falando aí no texto que naqueles dias o Senhor raramente falava. E também afirma que as visões não eram frequentes. No versículo 2, em seguida, já falando sobre Eli, a gente fica sabendo que os olhos desse sacerdote, já avançado em idade, diz assim que eles estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar. E é interessante porque aqui não está à toa esse detalhe na história. Aqui é mostrando Eli, o sacerdote que não consegue mais quase enxergar fisicamente, mas também é um homem de Deus que não consegue ver espiritualmente, discernir as coisas, o que está acontecendo em Israel. E não consegue ver aquilo que está acontecendo a partir da sua própria família, da desobediência dos seus filhos, que a gente já leu. E o versículo 3 tem uma citação também, que você talvez lendo rapidamente passa despercebido, que o versículo 3 diz assim, que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E aqui, talvez é sim uma referência ao tempo, ao horário do dia, naquele momento, porque há outros textos na Bíblia que falam sobre a lâmpada do tabernáculo, que ela tinha que ser acesa por toda a noite, é o que está no texto em Êxodo, capítulo 27, versículos 20 e 21, que tem referência ao que está acontecendo aqui.
Em Êxodo 27, 20 e 21 diz assim: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Aqui, o autor, claramente ele pretende que isso aqui também tenha um simbolismo, tenha um sentido simbólico. Falar que os olhos de Eli estão ficando obscurecidos, estão se apagando, como diz o versículo 2, em seguida vem a ideia de uma lâmpada que está se extinguindo também, ou que está quase se extinguindo. Mas a ideia aqui é que está quase, mas não se extinguiu. Essa lâmpada parece que ela está quase se apagando por completo, mas ainda há esperança. A palavra de Deus, nesse tempo aqui, ela é rara. E a luz que ela deveria trazer, parece que está se enfraquecendo. Talvez é como a gente se sente como discípulos de Cristo nos dias de hoje, numa sociedade que não está querendo ouvir a palavra de Deus mais. Talvez é como você se sente até talvez em alguns ambientes que se dizem cristãos, que se representam ali como igreja, se apresentam como igreja do Senhor, mas parece que a palavra não está no meio daquelas pessoas. Mas esse texto de 1 Samuel capítulo 3, ele nos diz que podemos ter confiança na palavra de Deus, porque a ideia desse texto é mostrar que Deus não vai continuar em silêncio. Pode parecer que é raro a palavra de Deus, mas uma hora Deus vai falar, Deus vai chamar com clareza. Capítulo 2, para quem não conhece o livro de 1 Samuel, mostra no capítulo 2 os filhos desse sacerdote Eli. E no versículo 12 do capítulo 2, o versículo diz com todas as letras que os filhos de Eli, que eles eram ímpios, quer dizer, eles não conheciam de fato o Senhor. E agora no capítulo 3, versículo 7, a gente fica sabendo também que diz assim, que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Mas as situações são diferentes. Tem uma diferença entre os filhos de Eli e Samuel. Os filhos de Eli, eles têm um problema moral, que os tem levado para longe da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da vida com Deus. Já Samuel está aguardando. Samuel tem aguardado para ser chamado por Deus. Lembre-se que nós estamos falando do Velho Testamento. E enquanto o versículo 2 do capítulo 3, que nós lemos nessa manhã, diz que Eli, o sacerdote, ele estava deitado em seu lugar de costume. No versículo 3, diz que Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Quer dizer, era o espaço, o lugar onde ele ministrava diante do Senhor, onde para o povo Deus estava presente. Mas essa referência aqui nesse texto, o autor quer que a gente preste atenção e se lembre o que é esse lugar onde está a arca de Deus. Porque o que tem a arca? A arca continha as tábuas de pedra, onde a aliança de Israel com o Senhor estava escrita. Quer dizer, Samuel está na presença de Deus, diante ali da arca, que é algo que traz à memória a aliança com o Senhor. E é ali naquele lugar, e aí Samuel vai escutar algo que provavelmente é uma voz sim audível, como está no texto. Raramente nós vemos isso na Bíblia, de Deus falando dessa maneira. Então ele ouve Deus o chamar, e o versículo 4 diz assim: estou aqui, ele responde. Ele pensa que é Eli quem está chamando, vai até ele, que diz no versículo 5, não chamei, volte e deite-se. A mesma coisa acontece uma segunda vez, no versículo 6,
E aí depois acontece uma terceira vez. Eu tive uma experiência essa noite com isso, irmãos, sabe? A Laura, 3 da manhã, foi lá no quarto, lá, papai, você chamou? Bateu nas minhas costas lá, falei, não, isso eu vou pregar amanhã, Laura. Brincadeira, né? Eu tenho vontade de falar para ela. E ele percebe que Deus está querendo falar com Samuel. Que ele não está simplesmente escutando um barulho no meio da noite. Que algo especial está acontecendo. É o que diz os versículos 8 e 9. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Aí o texto continua contando que Samuel, então, encontra Deus pela 4ª vez. E o versículo 10 diz que o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E dessa vez, Deus repete o nome de Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel diz, fala, pois teu servo está ouvindo. Irmãos, aqui é um eco do que já aconteceu na vida de outro servo do Senhor. Você se lembra quem é? Moisés. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 4, Deus chama Moisés da sarça ardente e diz, Moisés, Moisés. E Moisés respondeu, igualzinho aconteceu com Samuel. Moisés responde, estou aqui, eis-me aqui. Quer dizer, o texto aqui é Deus chamando Samuel, assim como ele chamou Moisés, e como Moisés cita, promete ali que Deus faria. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Novamente, você pensa que isso aqui está à toa, mas olha que Deus fala por meio de Moisés em Deuteronômio 18, 18. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porém minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Quer dizer, esse aqui é o chamado de Deus para Samuel ser o seu profeta. E como resultado, dentro do próprio capítulo 3, a gente viu, no finalzinho, Samuel é reconhecido como profeta e começa, de fato, o seu ministério de levar a palavra de Deus ao povo de Deus. Só que a coisa é séria, irmãos. Samuel tem que levar também uma palavra específica a Eli. É o que diz os versículos 11 a 14. E Deus está prestes a fazer algo, que ele diz no versículo 11, que fará tinir, olha que expressão, para tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. E é o que diz ali os versículos 12 e 13 depois. Que Deus vai trazer fim à casa de Eli. Assim como no capítulo 2, ele já tinha advertido o sacerdote da desobediência dos seus filhos. Mas o sacerdote, Eli, ele sabia o que seus filhos estavam fazendo e fez nada. Não os corrigiu. E é por isso que Samuel agora tem que advertir. Imagina a cena, irmãos. Samuel, novo de idade, tem que advertir o homem de Deus que é como um pai para ele, porque o versículo 16 diz que Eli o chama, Samuel, meu filho. Tem laços ali, não é apenas chegar e falar da parte de Deus. E Samuel sabe que a palavra de Deus é dura para Eli, porque o versículo 14, olha as palavras de Deus sobre o que está acontecendo, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli. Quer dizer, não vai ser perdoado não. A coisa foi séria aqui. E não é de admirar que os versículos 15 a 18 mostra que Samuel tenta até evitar isso. Ele está relutante em levar essa palavra até Eli. E a questão é essa. Eli havia demonstrado, juntamente com seus filhos, ele havia desprezado as ofertas que eram apresentadas ao Senhor, as ofertas de sacrifício. Eles não tinham tratado
aquelas ofertas que eram levadas para o perdão de pecados, que eles deveriam participar de tudo aquilo, eles desprezaram, fizeram aquilo de uma maneira errada. E aqui o que está implícito nesse contexto é que eles estavam não apenas desprezando as ofertas de sacrifício, mas eles estão rejeitando a forma como Deus agia no meio do povo para corrigir o povo, para trazer perdão, trazer esperança para o povo. Porque os sacrifícios do Velho Testamento apontam para o sacrifício que virá de Jesus na cruz. É apenas uma primeira maneira de olhar, mas você está apontando para algo que será plenamente realizado em Cristo Jesus. E o que eles estão fazendo? Eles estão rejeitando uma maneira que Deus havia estabelecido do povo obedecer e fazer ali a expiação pelos pecados. É o que diz o texto de Hebreus, capítulo 10. Se você quiser abrir sua Bíblia, eu vou ler rapidamente. Olha o que o autor de Hebreus diz em Hebreus 10, 26 a 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, esse texto de Hebreus, e fazendo um paralelo com o texto de 1 Samuel, aqui não quer dizer que não há pecados, ou que há algum tipo de pecado que está fora do alcance da cruz de Cristo. Não é isso que o texto está querendo dizer. De fato, não há pecado que seja tão grande para que a graça de Deus, através do sangue de Jesus, não possa cobrir. Não existe um erro que você tenha cometido na tua vida tão grande que Jesus não possa redimir. Mas a questão aqui é apontar, é mostrar para cada um de nós que se você desprezar a cruz de Cristo, então você está rejeitando a única maneira para ser salvo. Entendeu? É o que Eli e seus filhos fizeram. Eles desprezaram algo que Deus havia instituído, que era maneira para o povo se corrigir e andar corretamente diante de Deus. E hoje é o que está acontecendo quando pessoas rejeitam a cruz de Cristo. Não é a igreja. Estamos falando de uma coisa mais séria. É quando você rejeita, nega o que Cristo fez na cruz. Voltando para o texto de Samuel. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1, que foi o último versículo que nós lemos, diz que a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. E aí a partir do versículo 2, eu não vou ler os trechos aqui, que nós não temos tempo, mas vai mostrar justamente, o capítulo 4 é mostrar como essa palavra vai se cumprir. É o que acontece, porque no capítulo 4, os filhos de Eli e o próprio Eli irão morrer. O capítulo 4 é mostrar a palavra de Samuel, que Deus trouxe a Samuel, espalhando-se agora pela nação de Israel. Por isso que quando terminamos o capítulo 3, o versículo 20 diz que Samuel é o profeta de Deus. E o versículo 21 diz que Deus agiu para cumprir a palavra de seu profeta. Agora vamos recapitular para ter aplicação, porque senão fica só como uma história de aprender o Velho Testamento e tá bom, amanhã é segundona. Amanhã é segunda-feira, ou daqui a pouco eu estou com a minha família e nós não estamos bem. Vou almoçar, como é que eu vou encarar a mesa? O que esse texto tem a ver com a nossa vida prática e concreta? Para onde que eu vou com isso? A gente tem que lembrar que esse texto está no meio de uma fase que Israel está em uma crise.
desesperada. Não havia praticamente lei, cada um fazia o que bem queria, e inclusive na casa de Deus, onde estava o sacerdote, também estava comprometida. Hello? Tem a ver com os nossos dias? Cada um fazia o que queria. Inclusive, onde seria a casa de Deus, parece que está comprometido ali, o grupo que está à frente. E aí, que esse texto mostra o que Deus fez. O que Deus fez para reverter essa situação. Ele enviou a sua palavra. Ele levanta, neste caso, um profeta. E esse é sempre a maneira como Deus age para mudar o status quo que está ali estabelecido. Essa é a maneira como Deus age. Ele envia a sua palavra. No princípio, começa lá em Gênesis. Deus criou o universo por meio de sua palavra. Ele cria, traz ordem por meio da sua palavra. Ele governa o seu povo por meio da sua palavra. Ele continua a governar a história pela sua palavra. Ele traz vida pela sua palavra. Então, o que você e eu, que cada um de nós precisamos hoje, em dias de crise, o que você e eu precisamos no meio de uma crise que você pode estar vivendo, sim, como discípulo de Jesus, e está no meio de uma crise. Ou você não prestou atenção no que aconteceu já nessa celebração da manhã? Você prestou atenção em pedidos de oração que foram compartilhados aqui? Porque se você fica perplexo com o teu irmão que está passando por uma tribulação, uma situação difícil, isso deveria te aliviar, sabia? Um pouco, para saber, uau, tem gente aqui também passando por luta. Tem gente aqui que serve ao Senhor e está passando por problemas na sua saúde. Tem gente aqui que serve o Senhor e está com muita luta pessoal. Então, como é que você lida com isso no meio da sua crise? Você espera o próximo domingo ter um pregador melhor e uma exposição mais curta para ser mais objetivo e tal, não sei o quê? E a semana toda você não se expõe a nada? Porque a maneira como Deus age e intervém nas nossas vidas, nas nossas histórias, é pela sua palavra. Irmãos, o meio que Deus, a maneira como Deus age no meio de qualquer crise, não importa o nome que você dê a ela no dia de hoje, vai ser a palavra de Deus. E nós precisamos hoje dessa confiança, dessa fé na palavra de Deus. Na crise da sua vida, hoje, você precisa da palavra de Deus. Sabe onde a gente vê isso? Na palavra de Deus. Olha o que diz Salmo 19, versículo 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Mas a gente tem um problema aqui. Como é que você vai conhecer, saber a palavra, se você não vai à palavra? Como é que você vai saber o que é mandamento do Senhor, se você não conhece a palavra? Irmãos, vivemos dias no nosso país que a palavra de Deus precisa ser restaurada no seu devido lugar, nas nossas vidas, a começar da igreja do Senhor. Irmãos, nós precisa ler a Bíblia? Precisa, mas essa leitura não é uma leitura só para concluir o próximo plano de leitura bíblica. Inclusive lá na igreja a gente está incentivando o pessoal nesse ano com a leitura bíblica a se organizar, porque se você não tiver uma forma de se organizar, eu te garanto que você não vai ler a Bíblia esse ano. Só com a vontade, sua boa vontade e tal. Não, você não vai. Você precisa de disciplina. Tem ferramentas que você coloca aí na tua vida para te ajudar. Tem muita coisa boa hoje, mas é mais do que ler a Bíblia. Nós precisamos compartilhar
da palavra de Deus uns com os outros. Mas, de novo, como é que você vai compartilhar a palavra de Deus uns com os outros, ou você com outra pessoa, se você não tem a palavra de Deus na tua vida? Como é que amanhã, na crise do teu amigo ou da tua amiga de trabalho, naquele momento que você tem 10 minutos do cafezinho, no meio da manhã, de uma segunda-feira, com a crise que a pessoa chega, e você só olha para a pessoa e fala: meu amigo, torcendo por você. Como está torcendo por ele? É a oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor. Não que você vai pregar na tua empresa em 5 minutos ali. E tem ambientes que você tem limitações sim, mas que você possa ter uma palavra diferente. Senão, se eu escuto um amigo tendo uma crise na sua vida, de propósito, de tudo, o máximo que eu posso falar para ele é: estou torcendo por você. O que isso me diferencia de um servo de Deus? Mas como é que você vai compartilhar algo se você não sabe a palavra? Você não tem a palavra. Irmãos, é muito sério, porque nós estamos vivendo uma crise na nossa cultura. Isso é mundial, não é só no Brasil, é no mundo todo. Essa crise, a resposta para essa crise é a palavra de Deus. Irmãos, tem pessoas hoje com boas intenções, mas assim, nossa esperança como nação não vai vir de uma legislação para defender o cristianismo. Vai vir pela palavra de Deus na nossa vida, para nos sustentar nos dias difíceis. Por quê? Porque a nossa esperança está no Senhor, mesmo nos dias difíceis. Por quê? Porque o que diz a palavra do Senhor para essa situação? Queridos irmãos, o Evangelho, quando nos alcança, é para valer. Quando o Evangelho nos alcança, ele nos redime e traz uma nova cosmovisão de vida, uma nova forma de olhar para o outro, uma nova forma de olhar para os meus problemas. Quando a palavra, o Evangelho me toma, ele me faz olhar para as minhas finanças de uma maneira diferente, para a minha saúde, para o meu tempo. Ele me transforma. É o todo, não é um pedacinho. Me transforma, mas para Deus agir na minha vida, ele me transforma pela sua palavra. Irmãos, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas esses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Irmãos, Jesus é a palavra. Jesus é o profeta de fato, que veio revelar a Deus para cada um de nós. Jesus é a palavra de Deus. É por isso que nós vamos ver Jesus em todo o Velho Testamento como uma promessa, e temos todo o Novo Testamento para mostrar o registro da sua vinda e o que ele fez por cada um de nós. A questão aqui, voltando para o livro de 1 Samuel, não é que deveríamos esperar ou exigir que Deus fale com cada um de nós aqui hoje, da maneira como ele falou com Samuel. Samuel estava sendo chamado de profeta, ali, sendo chamado como Moisés foi. Eu não sei se você percebe, mas eu tenho certeza que eu não estou nessa categoria. Não sei, talvez você tenha uma autoestima diferente aí, legal, tudo, mas nós não estamos nessa categoria, da maneira como Deus fala. Não, a questão aqui não é que você vai ouvir uma voz de Deus audível. A questão é que Deus já tem falado pela sua palavra. Ele fala por meio de Jesus, revelado na sua palavra. Ele já falou que deveríamos ouvir. Ele já falou que deveríamos levar, inclusive, essa palavra adiante. Queridos irmãos, compartilhar os testemunhos que são compartilhados semana após semana aqui na igreja, os desafios, o pessoal indo e tal. Por que nós fazemos isso? Porque nós estamos sendo obedientes à palavra, que já está bem clara sobre isso. Se você está em dúvida, vá à palavra. Mas, irmãos, se nós estamos vivendo dias, e essa vai ser a nossa oração agora, por cada um que está aqui,
tanto aqueles que são a igreja do Senhor, quanto aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus hoje, de salvação talvez, para a sua vida, para a sua crise. Essa palavra de Deus é rara hoje, não é porque Deus está em silêncio, porque Deus já falou e falou bem claro. Se a palavra de Deus ela é rara hoje em dia, é porque talvez muitas pessoas não estão querendo ouvir, não estão ouvindo, ou talvez porque muitos cristãos não estão falando. Talvez também, porque é um conjunto de coisas, de fatores, talvez também é porque o povo de Deus, que deveria de fato conhecer a palavra de Deus, tem suavizado o que eles não gostam de ouvir ou de ler na palavra de Deus, ou simplesmente perdeu a fé. Não, isso aqui é muito pesado, ninguém vai ouvir esse tipo de palavra. Mas irmãos, presta atenção nas palavras de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículos 3 a 5. Paulo dizendo a Timóteo, instruindo aqui, falando: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Peraí, mas por que Paulo falou de sofrimento aqui? Porque se eu sou crente, eu sou vitorioso em nome de Jesus. Toma a tua palavra. Que palavra é essa, irmão? Volta para a palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo, todo mundo aqui está junto nesse barco. Dias difíceis, inclusive para a igreja do Senhor. Mas fica firme. Fica firme como? Pela palavra. Não é hora de você entrar em pânico. Não é hora de mudar o curso da palavra. Continue a proclamar a palavra de Deus, mesmo quando for difícil. Eu não guardei o nome do irmão que vai passar pela cirurgia essa semana, mas tem uma palavra de fato, irmão, para o senhor. O senhor vai viver uma semana difícil, mas não é para ficar em pânico, é para ficar firme na palavra do Senhor. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo misericordioso. Não é por causa dessa situação que tem o nome de difícil, mas fica firme na palavra do Senhor. É hora de proclamar a palavra mesmo em dias difíceis. Porque quando estamos em crise, irmãos, o princípio que nós estamos lendo nesse capítulo é que Deus fala. Em uma crise, nós devemos ouvir a palavra de Deus e passar adiante aquilo que Ele está dizendo. Minha pergunta para você, e eu estou nela, pertenço a essa pergunta também. O que Deus está falando nessa tua crise? Porque aquilo que Deus está falando para você nessa tua crise é para você levar adiante também. É para proclamar. Por isso eu queria terminar apenas citando um versículo de João, capítulo 1, versículos 12 a 14. Porque diz assim João: aos que o receberam, falando de Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, a palavra que está revelada aqui é Cristo. Tem que apontar para Cristo. Por isso, a resposta para a tua crise hoje tem um nome, que não é a Igreja Batista, é Cristo, que é a palavra de Deus vivo. Mas como é que você conhece a Cristo? Pela sua palavra. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Talvez hoje é dia de você conhecer a Cristo, a palavra viva. Talvez você precisa do Senhor hoje na tua vida. Porque esse texto de João diz que é aos que o receberam. É aos que o receberam, você já recebeu Cristo na sua vida.
Você já reconheceu Cristo como o Senhor da tua vida? Porque a crise está aí à tua porta. Talvez a crise está na tua mesa e o que você precisa hoje não é de oração forte de pastor ou de igreja nenhuma, não. O que nós temos para apresentar é Cristo. Cristo. Cristo é a palavra de Deus para a sua crise. Cristo é a palavra de Deus para o teu desespero. Cristo é a palavra de Deus para a tua falta de sentido na vida. É Cristo. Então, nesse primeiro momento, eu queria te convidar. Talvez o que você precisa hoje é de Cristo na sua vida. E se você precisa de Cristo na tua vida, levante sua mão agora em nome de Jesus, recebendo Cristo na tua vida agora, em nome de Jesus, porque Cristo é a resposta para a crise da tua vida hoje. E nós queremos orar por você, porque uma vez que você tenha Cristo na tua vida, não é que a crise vai embora, mas a maneira como você vai passar por ela, você vai passar firme, sustentado pelo Senhor, que vai te dar uma nova vida, vai te perdoar de todos os pecados. O perdão de pecados não vem por causa de oferta, ou por causa disso, daquilo outro. O perdão dos nossos pecados vem por causa de Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Então hoje você precisa de perdão, hoje você precisa de paz. O que você precisa é de Cristo. Então nesse momento a igreja vai orar por você. Eu queria convidar o pastor Marcos para fazer a sua oração. O que você precisa é de Cristo na tua vida hoje. Então hoje é dia de você receber a palavra de Deus, que é Cristo. Continue com seus olhos fechados. A igreja sabe a importância desse momento. Todos com os olhos fechados. Queria dizer para você que está aqui nesta manhã, você que está nos visitando, ou mesmo você que já tem vindo à igreja há algum tempo, não é visitante, não se levantou há pouco, mas pelo amor de Deus a palavra foi pregada. Abra os seus ouvidos e o seu coração. O Espírito de Deus está entre nós e falou claramente. É pela palavra, somente pela palavra que nós vamos vencer. Meu amigo, minha amiga, e a palavra, diz o início do Evangelho de João, se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Ele era a palavra, aquele que era eternamente o Logos de Deus, aquele que estava com Deus desde o princípio, se revelou na pessoa de Jesus Cristo. E como disse o seu servo nesta manhã, somente Jesus Cristo tem o poder para nos salvar. Você pode continuar rejeitando qualquer igreja, você pode rejeitar qualquer expressão religiosa, você pode rejeitar a palavra de qualquer pastor, mas uma coisa você não pode rejeitar: a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo se tornou homem, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para salvar a sua vida. Nós não queremos constranger você. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Nós queremos apenas te ajudar. Como um dia alguém me ajudou, sentado naquela galeria, a fazer uma oração, entregando a minha vida para Jesus. Eu quero ajudar você a fazer uma oração de entrega, dizendo: Deus, eu reconheço que a tua palavra é Cristo e que ela é a única capaz de salvar-me. Continua com seus olhos fechados. Nós vamos perguntar mais uma vez: pastor, eu tenho que mudar o que para vir para isso? Você não precisa mudar nada. Deus está chamando você do jeito que você é. Do jeito que você está aqui nesta manhã, Deus está chamando você. Nós não queremos que você mude de igreja nem de religião. Nós queremos apenas que o seu coração seja habitado por Jesus Cristo nesta manhã. Se você quer fazer uma oração comigo, aí onde você está, eu preciso que você se identifique, para que eu saiba que tem pessoas nessa manhã que querem abrir o seu coração para receber Jesus. Por isso, sem constrangimento, faça um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Alguém aqui embaixo quer pedir para o Senhor Jesus entrar no seu coração hoje? Levante a sua mão, não tenha vergonha. Apenas diga: eu creio que Jesus é a palavra de Deus e somente por ela eu vou vencer a crise.
eu vou ter a salvação. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém aqui embaixo, não tenha vergonha, apenas levante a sua mão e diga: eu quero receber essa oração, pastor, e eu vou orar por você daqui mesmo onde eu estou. Levante a sua mão. Alguém aqui embaixo, lá na galeria, tem alguém com a coragem de dizer hoje: eu reconheço que estou longe de Deus e eu preciso desse Jesus e sua palavra no meu coração. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém assim? Faça um sinal com a sua mão. Há alguém nesta manhã que quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Levante a sua mão em nome de Jesus Cristo. Nós queremos orar por você. Há alguém? Talvez você se sentiu aí desconfortável para fazer isso. Isso aconteceu comigo também. Por isso é que eu insisto muito na questão do constrangimento. Algumas pessoas até perguntam: mas pastor, precisa falar tanto sobre isso? Porque as pessoas são diferentes e muitas pessoas têm realmente uma dificuldade. Se esse é o seu caso, quero fazer um desafio a você. Hoje, diferente dos outros domingos, quem vai à porta vai ser o nosso querido pastor André, o convidado. Eu vou ficar aqui na frente esperando você, porque eu quero orar por você que talvez sentiu-se constrangido, mas não quer sair daqui sem a oração do pastor. Vem aqui e nós vamos orar junto, entregando a sua vida. Agora feche os seus olhos, nós vamos orar por toda a igreja. E em seguida nós vamos ter mais um momento de louvor e fechar o nosso culto. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Foi o Senhor quem colocou no coração do teu servo nesta manhã trazer esta mensagem à tua igreja, de que no meio da crise que nós vivemos, como povo, como país, como nação, os nossos olhos têm que se voltar para Jesus Cristo, o Senhor. E a tua palavra, Deus, ainda que em voz quase imperceptível, ela continua sendo pregada, ela continua sendo revelada. E a nossa oração é que o Senhor abra os nossos ouvidos, como fez com Samuel naqueles dias, e que nós possamos ouvir a palavra de Deus e ser por ela renovados, transformados, e no poder que há no nome de Jesus Cristo, possamos vencer as crises que vêm sobre as nossas vidas. Ó Senhor, nesta manhã nós pedimos: fala com a tua igreja em nome de Jesus Cristo. Que esta igreja, a primeira igreja batista de Santo André, e por que não as demais igrejas aqui representadas através dos teus filhos, que elas estejam abertas em 2018 tão somente e exclusivamente para ouvir a palavra de Deus, e que mais nada seja pregado em nossas igrejas, para que pelo poder da palavra sejamos transformados em nome de Jesus Cristo. E que neste ano 2018 queremos que a nossa igreja possa viver exclusivamente pela palavra do Senhor. Abençoa a tua igreja. E assim que terminarmos os próximos cânticos, nos leve em paz e segurança, nos dá um domingo abençoado, renova as nossas energias e uma semana no poder de Jesus Cristo nosso Senhor. E que todas as crises que vierem contra nós, das menores às maiores, a primeira palavra vem à nossa boca é: pela palavra do Senhor nós enfrentaremos essa crise e venceremos em nome de Jesus. E o povo diz: amém, Senhor, glórias ao teu nome. Vamos cantar. Vem, derrama paz. Vem, derrama paz. Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás.